Quais são os tipos de contrato de trabalho e por que nós precisamos conhecê-los na hora de fazer uma contratação de um novo colaborador para o quadro da empresa? Vamos entender nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal da Niche Treinamentos e nesse vídeo vamos abordar um pouquinho sobre o contrato de trabalho especificamente. A gente precisa entender que existe um benefício quando você entende os tipos de contrato de trabalho, né? Porque isso pode garantir o cumprimento legal da legislação, que é o que nós precisamos fazer o tempo todo, e escolher o tipo certo para cada situação, né? Porque às vezes para um se encaixa uma melhor maneira de uma forma, para outro pode ser que se encaixe um outro tipo de contrato. Traz mais flexibilidade para a empresa na hora de contratar funcionário, controla os custos também, porque às vezes ela pode estar contratando algo que não precisa daquela carga horária em si tão grande. Então planeja a necessidade pessoal da empresa e gerencia melhor também os associados com cada tipo de relação de trabalho. Então entender os tipos de contrato de trabalho ajuda demais. Então a gente tem contrato mais conhecido, ele está no contrato de experiência, e depois ele passa a valer o indeterminado, né? Quando passa o contrato de experiência, tem, né, de 45 dias, o contrato de experiência pode ser prorrogado por mais 45. Isso não significa que você precisa fazer de 45 dias, pode fazer de 30, só que ele tem que ser prorrogado pelo mesmo período do primeiro, ok? Não pode passar de 90 dias em si. Aí logo ele passa a valer o contrato indeterminado. Então os contratos, eles são acordos legais entre um empregador e um empregado, estabelece ali termos e condições de relação do trabalho. Então, se ele escolher por um tipo de contrato, ele vai seguir aquela linha ali na legislação, né, no que aquele contrato tem de regra, tá? Então, existe vários tipos, a gente tem aí indeterminado, né, que é o que eu falei, que passa após o contrato de experiência, tem um de experiência, para a empresa ver se aquele colaborador atende os requisitos, para o colaborador ver se ele quer ou não permanecer. Tem aquele que é por prazo determinado, experiência também é considerado determinado, mas tem aquele que é até 2 anos, né? A gente tem o contrato temporário, tem para estagiário, né? Que não tem lei próprio estagiário, né? Então não se enquadra na legislação CLT, vamos falar assim. Tem para aqueles que são parciais, né? Eu quero contratar alguém intermitente, por exemplo, ou aquele que é horário reduzido, né? O contrato parcial, que é a hora reduzida. Então você tem que entender um pouquinho da legislação para cada um dos tipos. Hoje o que tem tornado bastante comum é o intermitente também, né? Porque é aquele por convocação, né? Você chama ele num período que está precisando, tá? E aí já paga 13º, já paga tudo que precisa ali para ele. Muitas vezes no meio do ano eles são chamados, ou no final do ano por causa de férias, né? Por causa de movimento no comércio, vamos dizer assim. Então cada um desses aqui, ele tem as suas características, finalidades, né? Então quando você escolhe olhando a necessidade da empresa, olhando se ela vai cumprir também a legislação trabalhista que é aplicável para cada um desses contratos, né? Você não vai achar um contrato que a empresa às vezes não vai dar conta, né? Às vezes pode ser que ela precise de um intermitente e não de um indeterminado, porque o indeterminado tem vários, multa rescisória, tem, né, se a empresa for mandar embora. O intermitente ele já tem uma flexibilidade maior, tá? Lembrando que aqui eu estou falando de tipo de contrato e não de modalidade de rescisão, né? Que rescisão também tem algumas particularidades na hora de fazer. Quando você vai fazer um contrato, ele não vai trazer tudo com relação à legislação, vamos dizer assim, ele vai trazer qual é a modalidade, vai trazer informação de trabalho, função, jornada, salário, o que ele vai ter que exercer, as cláusulas que ele se compromete, questão de saúde, questão de áreas regulamentadas pela legislação específica, é a própria lei que vai trazer orientação, que vamos falar assim, que atende todos os colaboradores, tá? Então, o contrato ele se concentra nos termos e condições, né? Você vai estar dando essa tipo de prestação de serviço para mim, e eu vou estar te dando a remuneração, a empresa, o local de trabalho, né? Condições de trabalho. Então, entre o empregador e o empregado, tem que ter essa questão da relação. Aí lá dentro vai ter a duração do contrato, sendo determinado ou não. No caso, contrato de experiência, se passar a validade, vira indeterminado. Horário, né? Remuneração, se tiver benefício. E aí tem a questão da igualdade também, né? Com relação ao contrato, tem sempre essa questão da igualdade, oportunidade, a segurança no trabalho, né? Um tratamento justo no ambiente de trabalho, que são sempre regidas aí por outras legislações e políticas específicas, né, da nossa legislação, tá? Então, por que eu preciso entender que o indeterminado ele serve para minha empresa? Por que eu preciso entender que o determinado, ou o parcial, ou o intermitente,
né? Antes tinha também algumas opções, né, regulamentadas pelo home office também, né, teletrabalho. Então eu preciso entender porque o departamento pessoal ele tem que cumprir a legislação. O DP é obrigado, responsável, né, vamos dizer assim, melhor colocando, por cumprir a legislação e por tomar uma decisão mais eficiente. Se a empresa percebe que às vezes ela está gastando demais e aquele colaborador não precisa ficar às 8 horas, ou ela está gastando pouco, ela precisava investir em mão de obra, o DP está ali para fazer essa gestão na força de trabalho, atrair, reter talentos de forma estratégica, planejar adequadamente também as necessidades pessoal da empresa e reduzir os riscos associados à gestão de recursos humanos. Você se torna uma pessoa mais estratégica e menos operacional, né? Então, pensando sempre na legislação e se tornando cada vez mais especialista. Então, essa compreensão, ela abrange os aspectos legais, operacionais, gestão de talento, planejamento do RH, redução de riscos, proporciona também uma base sólida para as práticas do RH ali dentro do departamento pessoal. Então, a gente tem algumas questões. O pessoal, quando vê o contrato de trabalho, fala: Guilherme, mas é muito difícil entender. Quando você tem as ferramentas certas disponíveis para te ajudar, né, você sabe, não, deixa eu acessar qual que é a legislação do intermitente, qual que é o artigo que fala na CLT. Quando você tem esses recursos, ferramentas disponíveis para te ajudar, isso fica mais fácil de você esclarecer os tipos de contrato. Então, entenda esses que eu citei aqui, quais são. Se você quiser, às vezes, um vídeo melhor ou tal, falando só de um determinado, coloca aqui também nos comentários, tá? Mas existem treinamentos especializados. A gente, por exemplo, tem a Unity Academy, que fala sobre contrato, também tem a formação de especialista, tem consultor jurídico que você pode consultar, às vezes o consultor pode ser um pouquinho mais caro, né? Tem materiais educacionais dentro da NIT, aqui dentro do nosso canal. Você pode oferecer para você uma melhor orientação e um suporte aí para compreender essas questões legais, tá? E aí tem um outro ponto também, que é a questão de tempo e recurso, que muitas vezes a empresa ela quer, né? Ela quer que você, o profissional DP ou escritório de contabilidade, traga esse entendimento, né? A longo prazo, né, essa questão que você está investindo em conhecimento em si vai superar os custos da empresa. Então você vai ter um entendimento mais sólido do tipo de contrato, evitando multa, né, evitando uma rescisão que às vezes não tinha necessidade, você não está em conformidade com alguma questão trabalhista, com alguma questão legal. Vai melhorar também a eficiência operacional e o gerenciamento da força de trabalho ali dentro da empresa, quando você entende essas modalidades. Por que eu vou contratar um colaborador que precisa ficar no mínimo 8 horas ali, vamos supor, se eu posso fazer um contrato por tempo determinado, por tempo parcial? Por que eu vou chamar alguém, né, eu vou contratar com um contrato de experiência para o período festivo, se eu posso fazer um contrato intermitente, né? Então, por que eu vou fazer um contrato com alguém que precisa vir para a empresa, às vezes ter custos operacionais, se eu posso fazer na modalidade teletrabalho, né? Que tem também algumas regulamentações que a legislação permite, né, o teletrabalho. Então, tudo isso ajuda no entendimento na hora de elaborar e de ver qual opção de contrato de trabalho é o ideal. Então, tem atualização frequente também na legislação com relação a isso. O intermitente é um caso, né, com a reforma trabalhista também. Então, eu preciso sempre adotar qual estratégia é melhor para acompanhar essas mudanças, para facilitar o processo e sempre se manter atualizado. Então, você está por dentro, por exemplo, eu assino junto com um colega uma questão de consultoria para mim. Eu também pago para poder me manter atualizado, né? Participar de grupo às vezes é muito bom, né? Você está com profissionais de qualidade, ter parceria com alguns consultores especializados, isso ajuda bastante, e sempre estar por dentro dessas mudanças relevantes aí com relação à legislação trabalhista, né? Tem muita gente que tem uma linguagem superficial, simplista. Ah não, vamos fazer um contratinho aqui. Gente, esse contratinho pode levar para um processo trabalhista. Então, se não considera a complexidade, né, do que a lei fala, isso traz o quê? Traz interpretação incorreta para o colaborador dos direitos dele, das suas responsabilidades, das partes envolvidas, aumenta o risco, né, de ter um processo em si, de não estar em conformidade com a legislação. Então, além disso, tem também uma compreensão inadequada do tipo de contrato, ele resulta em decisões erradas. A pessoa que não sabe, ela decide errado, né? Traz um profissional que às vezes não vai cumprir o que está determinado no contrato, e aí afeta o clima organizacional também. Então, você tem que sempre abordar, tem que trazer um conhecimento sólido sobre isso,
tá? Pertinente, se envolver com pessoas que saibam também desses assuntos, pesquisar sobre esses tipos de contrato. Isso vai envolver também você sempre se manter atualizado na legislação, considerando cada contexto individual para cada contratação. Então a gente fala assim, não, vamos fazer um tipo de contrato para todo mundo. Às vezes não precisa. A empresa tem liberdade de contratar diferente. Eu não estou falando da questão de igualdade salarial, de a pessoa que é a mesma função receber. Não, mas se ela tem uma possibilidade, então fica flexível com isso, né? Se adapta conforme a circunstância também. Então isso vai trazer uma compreensão maior, né, para a questão aí do tipo de contrato que é necessário para dentro da empresa. Bom, essa é uma introdução, né, do que eu queria falar sobre o tipo de contrato. Se você quer algum outro assunto relacionado a esse conteúdo, comenta aqui também para eu saber e não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.